Glória a Deus. Meus irmãos, eu quero cumprimentá-los com a paz do Senhor. Carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 3, versículos de número 13 e 14. Enquanto vocês procuram, eu quero agradecer a Deus por este privilégio de estarmos aqui essa noite juntos, glorificarmos o seu nome. Deus seja louvado pela vida do nosso pastor presidente, pastor Silas Paulo de Souza, bem como sua esposa, irmã Cidinha, e também todos os seus filhos. Deus seja louvado pela vida do pastor Carlos Ivan, e sempre é um canal de bênção, e aproveitar a oportunidade de parabenizar pela passagem do seu aniversário. Deus continue abençoando o Senhor, bem como toda a família, pastor Valmir Nascimento, e também todos os pastores e obreiros aqui do Templo Sede. Filipenses capítulo 3, versículo 13. Diz assim o texto sagrado: Irmãos, quanto a mim, não julgo que haja alcançado, mas uma coisa faço, e é que, esquecendo-me das coisas que atrás ficam, e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Esse texto lido que nós lemos, ele é bem conhecido por todos e principalmente pelos leitores da palavra do Senhor. Essa carta de Paulo é conhecida como carta da prisão por causa do contexto em que ela foi escrita. E também ela é conhecida como carta da alegria por causa do teor do seu conteúdo. E aqui no capítulo 3, Paulo me chama a atenção quando ele, no versículo de número 12, ele inicia aqui um pensamento em falar da sua carreira ministerial. E no versículo de número 13, Paulo inicia dizendo: quanto a mim, não julgo que haja alcançado, mas uma coisa eu faço. Então, diante desses versículos bíblicos que nós acabamos de ler, nós podemos extrair aqui uma mensagem sobre o tema metas para o ano novo. Até porque nós estamos no início do ano, estamos em janeiro, e temos muita coisa pela frente, algo para fazer para o Senhor nosso Deus, e eu tenho a certeza que todos nós aqui traçamos um plano, uma meta, um alvo, e esse alvo com certeza ele é alcançado. E quando nós falamos sobre metas para o ano novo, a primeira coisa que eu quero definir aqui é a palavra meta, que significa aquilo que move o indivíduo para tomar uma decisão ou correr atrás das suas aspirações. Meta também é sinônimo de alvo. E quando nós falamos sobre alvo, quando nós falamos sobre meta, nós temos um texto bíblico em Lucas capítulo 14, versículo 28, quando o Senhor Jesus, na parábola acerca da providência, ele está ensinando claramente sobre a finalidade dos alvos, a finalidade de nós termos uma meta traçada. E então o Senhor, no versículo 28 do capítulo 14 de Lucas, ele vai dizer assim: pois qual de vós, querendo edificar uma torre, não se assenta primeiro a fazer as contas dos gastos, para ver se tem com que acabar? Jesus então está fazendo aqui uma pergunta para uma multidão que estava acompanhando o Senhor. E Jesus sabia que dessa multidão, muitos não conseguiriam chegar até o fim, porque muitos que estavam ali, estavam simplesmente porque queriam apenas as benfeitorias daquilo que Cristo estava realizando no meio da nação. Então Jesus sabia que muitos daqueles que estavam no meio daquela multidão jamais conseguiriam chegar
até o fim da sua jornada. Então o Senhor vai propor aqui uma parábola que nós conhecemos como a parábola da providência ou a parábola da prevenção. E Jesus fala sobre essa necessidade que existe em nós tomarmos uma decisão objetiva, uma decisão calculada, uma decisão planejada, uma decisão amadurecida para segui-lo e também para servi-lo. E através dessa parábola da providência, Jesus vai lançar mão aqui a respeito de como deve ser a atitude dos seus servos diante da vida cristã. Até porque nós sabemos que vida cristã não é uma vida fácil. Existem os grandes percalços, as dificuldades que nós enfrentamos no nosso dia a dia. Mas quando o Senhor está narrando essa parábola, Ele vai falar aqui primeiramente sobre planejamento. Ou seja, para me construir alguma coisa, eu preciso planejar. E sobre esse planejamento, isso significa que nós devemos ter objetivos espirituais bem concretos. Caso contrário, nós não chegaremos até o fim de 2025. E o segundo ponto aqui, nessa parábola, é sobre calcular o custo. O custo de quê? O custo de você seguir a Jesus. O custo de você ser discípulo de Jesus. Ou seja, ele vai assemelhar a vida cristã a um projeto de construção, aonde você vai iniciar através de uma planta, e através dessa planta você precisa planejar e calcular se você vai ter condições de chegar até o fim. E o que significa, pastor, calcular esse custo? Esse custo significa você está disposto a entregar a sua vida de todo o coração ao Senhor Jesus. Caso contrário, com certeza nós poderemos até iniciar bem, porém não terminaremos bem, por causa da nossa inconstância, por causa de uma vida que você sempre está capengando, podemos assim dizer, na fé. Quando você de repente está em alta, de repente está em baixa, e você não tem aquela constância de estar sempre vivendo uma vida cristã pautada nos princípios da sua palavra. Aí, o versículo que nós lemos aqui, em Filipenses capítulo 3, trata também sobre essa questão, sobre a questão de nós termos um propósito, a questão de nós termos uma meta, a questão de nós calcularmos a nossa vida cristã, para ver se realmente nós alcançaremos o alvo proposto por Cristo para a nossa vida. E a primeira coisa, ou por que não dizer, a primeira meta que nós encontramos aqui, está no versículo de número 13, quando Paulo diz assim: irmãos, quanto a mim, não julgo que haja alcançado, mas, olha só, Paulo inicia com uma conjunção adversativa dizendo: mas uma coisa eu faço. Ou seja, Paulo não tinha um ministério estático, Paulo não tinha um ministério parado. A vida do apóstolo Paulo, a vida cristã, ela é dinâmica, com uma fé pungente que não para, mesmo diante das adversidades da vida. Porque todos nós não estamos aqui aquém de uma vida cristã. Por quê? Porque Paulo, escrevendo a sua segunda epístola a Timóteo, capítulo de número 3, versículo de número 12, Paulo diz assim: todos aqueles que querem viver piamente em Cristo Jesus sofrerão perseguição.
Então ninguém está aqui aquém da sorte, ninguém está aqui enganado em relação a uma vida cristã autêntica com Deus. Então aqueles que querem viver piamente em Cristo, com certeza padeceremos perseguições, sofreremos os intempéries da vida, passaremos as grandes dificuldades da vida, mas uma coisa nós precisamos fazer: nós não podemos viver uma vida no comodismo, uma vida parada. Vida cristã não pode estar dentro de uma zona de conforto, mas vida cristã é como Paulo disse aos Romanos, é uma vida que está sempre em novidade de vida. Está difícil, levante a cabeça. Está complicado, glorifique o nome do Senhor. Não está fácil a vida, levante a cabeça, porque maior é Deus e aquele que está conosco do que aquele que está no mundo. Então a palavra para nós nessa noite é: 2025, você precisa sacudir a poeira, fazer alguma coisa para Deus, porque a sua vida não pode ser estática, mas tem que ser uma vida dinâmica, uma fé pungente, uma fé que avança, acreditando que Deus vai te abençoar. Até porque quando nós olhamos para Gênesis capítulo 1, versículo 1 e 2, o texto diz assim: no princípio criou Deus céus e terra, e a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. A palavra mover aqui fala sobre a presença ativa de Deus, cuidando e zelando sobre a sua criação. Isso quer dizer que às vezes, por mais que achamos que Deus não está conosco, que parece que Deus nos esqueceu, isso é uma ideia totalmente contrária daquilo que está aqui nesse texto. Nós aprendemos que por mais que a vida cristã não é fácil, nós temos um Deus que está cuidando, que está zelando, que está velando pela sua vida. Isso quer dizer que você, eu, nós, a igreja de Jesus, não está sozinha, porque Ele está conosco. Ele está conosco até a consumação dos séculos. Quem acredita nisso, que Deus está conosco, levante as suas mãos e adore o nome do Senhor Jesus. Aleluia. O profeta Oséias ainda continua dizendo, capítulo 6, versículo 3 do seu livro: então conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Sendo assim, vida cristã não é estática, parada. Vida cristã é um dinamismo que sempre avança, sempre na continuidade de conhecer. Porque o texto é claro: conheçamos e prossigamos, dá uma ideia de algo contínuo na vida cristã, porque todos os dias eu conheço a Deus, amanhã procuro conhecer a Deus, depois de amanhã eu procuro conhecer a Deus. Então precisamos entender que no conformismo nós não podemos cair. Por quê? Porque a estagnação de uma vida cristã vai retardar o seu crescimento cristão juntamente com Deus. Então precisamos entender que a estagnação na nossa vida cristã vai retardar o nosso conhecimento, o nosso avanço, o nosso dinamismo. E nós temos aqui um homem que tinha todos os motivos do mundo para parar, para chegar diante de Deus e dizer: Senhor, eu quero parar, eu não quero mais fazer a obra de Deus, eu não quero mais continuar com o ministério, eu não quero mais continuar a ser líder, eu não quero mais continuar regendo, eu não quero mais continuar na dirigência do círculo de oração, eu não quero mais. Ele poderia dizer isso para Deus. Por quê? Porque Paulo passou por muitos percalços, muitas dificuldades. Agora você observa de Atos capítulo 9 até 2 Timóteo, que foi a sua última epístola, você jamais verá Paulo desanimado.
Você não vai ver Paulo cabisbaixo, reclamando para o Senhor, dizendo: Jesus, está difícil, eu não aguento mais, eu não suporto mais. Você não vai ver. Você pode prestar atenção, Atos capítulo 9, na sua conversão, 2 Timóteo, a sua última epístola, você sempre vai ver o apóstolo Paulo de cabeça erguida, fazendo a obra do Senhor. Você não vai ver ele pelos cantos choramingando. Você não vai ver ele pelos cantos reclamando, murmurando, dizendo que vida cristã está pesada, o fardo não é leve. Pelo contrário, Paulo tinha motivo? Tinha, mas não o fez. Pastor Jonas, por que ele tinha motivo? Por quê? Paulo foi perseguido em Damasco, Paulo foi rejeitado em Jerusalém, Paulo foi esquecido em Tarso, foi apedrejado em Listra, açoitado em Filipos, escorraçado em Tessalônica, chamado de impostor em Atenas, enfrentou feras em Éfeso, preso em Jerusalém, acusado em Cesareia, naufragou em Roma, foi picado por uma cobra em Malta. E você vai ver Paulo sempre avante na obra de Deus. É por isso que a nossa meta é essa: uma coisa eu preciso fazer. De repente você chegou aqui desanimado, cabisbaixo, pensando em parar, dizendo: 2025 eu vou entregar o cargo, eu vou entregar a gestão, eu vou entregar a igreja e vou sentar no banco e vou ficar tranquilo. Ei, Deus não te chamou para isso não. Deus não abre mão do teu nome, Deus não abre mão da tua chamada. Deus te escolheu e conta contigo em 2025, conta com a igreja em 2025. Avance. Uma coisa você precisa fazer. Aleluia, aleluia. Precisamos fazer alguma coisa. Aprendamos com Paulo que por mais que a situação é difícil, precisamos levantar a cabeça, pegar a harpa novamente no salgueiro, como que dizendo: Jesus, eu preciso fazer alguma coisa. Chega de ficar de férias, chega de ficar no comodismo, chega de ficar na zona de conforto. Eu preciso parar. Você nunca vai ver Paulo satisfeito com as suas vitórias espirituais. Pelo contrário, ele sempre querendo mais, sempre querendo mais. Me lembra de quem? De Moisés. Quem é que vai comigo? Olha, a minha presença vai, mas o anjo também vai. Não. Se o Senhor não for comigo, eu não saio daqui. Moisés também estava insatisfeito. Moisés queria algo mais. Estava disposto a conseguir algo mais. Então nós aprendemos com o apóstolo Paulo: uma coisa eu faço. O que significa? Você precisa, nós precisamos ter atitude que vai mudar a nossa vida em 2025. Existe um autor cristão que disse que existe um grande abismo entre aquilo que eu falo e aquilo que eu faço. Tem muita gente falando demais e fazendo de menos. Então precisamos ter atitude. Eu preciso fazer alguma coisa. Eu preciso fazer alguma coisa. Eu preciso fazer alguma coisa. Eu preciso, mas o pastor Silas não me separou. Não tem problema, você pode evangelizar nas praças. O pastor Silas não me consagrou. Não tem problema, você pode pregar nos ônibus, nas praças, como eu já fiz há muito tempo. E se der, eu faço ainda. Quantas vezes eu saía do CPA, pregava dentro dos ônibus até a Bispo, da Bispo até o Pascoal Ramos, voltava pregando na Bispo, voltava para o CPA, e no CPA pregava no terminal. Você tinha algum chamado? Você tinha algum ministério? Não, naquela época eu era jovem, solteiro, mas mesmo assim eu entendia que alguma coisa eu precisava fazer. É o que nós precisamos, fazer alguma coisa. Não espere você ser mandado para fazer alguma coisa, faça. Não seja como o servo inútil que só faz o que é mandado, faz algo além mais. Você precisa entender que 2025 precisamos fazer alguma coisa. A segunda meta, ainda no versículo 13: mais uma coisa eu faço, e é que, esquecendo-me das coisas que atrás ficam. Olha que interessante.
A segunda meta para o ano novo é esquecer das coisas que atrás ficam. O que passou serviu de amadurecimento. O que passou serviu para nosso conhecimento. O que passou serviu para nossa experiência. Pastor Jonas, 2024 para mim foi muito difícil. Serviu para o seu amadurecimento. Serviu para a sua experiência. Precisamos concentrar as nossas forças naquilo que vem pela frente. Concentrar o nosso dinamismo, o nosso avanço naquilo que está pela frente. Paulo tinha vários motivos para esquecer o passado. Vários motivos. Só que a palavra de Deus para nós nessa noite é que nós não devemos nos debruçar sobre o nosso passado. Ao invés disso, cresça no conhecimento de Deus. Porque Paulo, no capítulo 3, versículos 7 e 8, ele vai dizer assim: na verdade tenho também por perda todas as coisas, pela excelência, pelo conhecimento de Cristo Jesus, pela qual sofri a perda de todas essas coisas e considero escória, para que possa ganhar a Cristo. Então o maior anseio de Paulo era conhecer a Cristo e experimentar de modo mais íntimo e comunhão da sua presença. Ele não está dizendo aqui para nós esquecermos as coisas boas do passado, não, dos momentos felizes que passamos, com as pessoas que amamos, com as pessoas que consideramos, mas o conselho do apóstolo Paulo é não deixarmos um passado com momentos desagradáveis, sem motivação predominante na nossa vida. Por quê? Porque senão isso pode atrapalhar o nosso crescimento com Deus, pode atrapalhar o nosso conhecimento com Deus, as novas experiências que Deus tem reservado para a nossa vida. Então precisamos entender que aquilo que passou serviu, mas avance, aleluia. A palavra de Deus nessa noite é essa: avance, guarde as suas forças por aquilo que Deus tem para você no ano de 2025. De repente 2024 não foi bom, mas 2025 será o ano de vitória, aonde Deus vai escrever uma nova página da sua história. Essa página manchada, Ele vira e escreve uma nova história, uma nova história, uma nova história. Quem crê, levante as mãos e adore o nome do Senhor. Aleluia. Mas podemos aprender com o passado? Podemos crescer com as experiências do passado? Claro que sim. Mas não devemos ficar presos ao passado, que potencialmente nos impede de crescer, construir e avançar. Como que eu posso simplificar isso para vocês? Por exemplo, todo mundo aqui praticamente tem um carro. E você já reparou que o retrovisor do seu carro é menor do que o para-brisa? Já reparou? Por quê? Porque o caminho que está pela frente é mais importante do que aquilo que ficou para trás. Porque se aquilo que ficou para trás fosse mais importante do que o que está pela frente, o seu para-brisa seria deste tamanho e o seu retrovisor seria deste tamanho, né, Silinhas? Mas não é. Que tamanho que é o nosso retrovisor? É desse tamanhinho. Mas e o para-brisa? É grandão. É como se Deus estivesse dizendo para você: esquece o que ficou para trás, olhe o que vem pela frente. Quem acredita que vem coisa boa pela frente aí? Quem acredita que tem surpresa agradável em 2025?
Quem acredita que tem salvação em 2025? Quem acredita que vem prosperidade pela frente? Levante as mãos e comece a agradecer a Deus nesse momento, dizendo: Deus, eu sou grato, Senhor, pelo ano que mal iniciou, mas eu já estou vendo lá na frente a minha vitória. Oh, aleluia! Levante as mãos, agradeça ao teu Deus. Aleluia, aleluia. Agora tem um negócio, tem um problema. Se o teu passado é melhor que o teu hoje, alguma coisa está errado. Porque Salomão escreve, Eclesiastes capítulo 7, versículo 10, dizendo: não diga, olha a expressão, não diga, porque os dias passados foram melhores que os de hoje. Então precisamos rever os conceitos. Se você está com saudade do seu passado, alguma coisa precisa se encaixar aí, precisa se enquadrar. Porque veja bem, quando você acha que o teu passado é melhor do que o teu hoje, você está vivendo de saudosismo, vivendo só do passado. Então, claro, não vamos perder a conexão com os dias passados por causa das experiências, mas não faça do teu passado uma prisão diária. Você precisa viver o hoje aqui. Você precisa entender que o teu passado de repente pode estar aprisionando você em alguma coisa, e isso pode estagnar e parar a sua vida cristã. Então você precisa entender uma coisa, que o hoje é melhor do que o teu passado. Deus preparou o hoje para a tua vida, então viva o hoje de Deus para você. Quando você acha que o teu passado é melhor do que o teu hoje, você está dizendo o seguinte, que parou no tempo, que perdeu a capacidade de se reinventar, de bater as cinzas e dar a volta por cima. Tem muita gente que é desse jeito, fica vitimizando na igreja. Eu não vou conseguir, eu não vou chegar lá, eu sou pobrezinho mesmo, eu sou desse jeito, eu nunca vou conseguir pregar, eu nunca vou conseguir pastorear, eu nunca vou conseguir liderar. Irmãos, para com isso. Fique vivenciando coisas novas do que Deus tem para você pela frente. Esqueça o que passou, serviu de experiência. Dá a volta por cima. Deus vai te abençoar, Deus vai te direcionar, Deus vai nortear a tua vida, e você com certeza verá o que Deus tem reservado para a tua vida em 2025. Quando você diz que o teu passado é melhor do que o teu hoje, quer dizer que você mudou para pior. Quer dizer que você não consegue mais alcançar o que está destinado para você. Você está dizendo que desvencilhou de coisas boas, das boas atitudes, da obediência, do temor, dos princípios. Quando você acha que o teu passado é melhor do que o teu hoje, você está desvalorizando as pessoas, as oportunidades e a vida de agora. Então precisamos entender que Deus tem novas oportunidades para a nossa vida. Por quê? Hebreus 13, versículo 8. Deus é o mesmo ontem, Deus é o mesmo hoje, e Ele é eternamente. Isaías 43, versículo 18. Não vos lembreis das coisas passadas, nem considereis as antigas. Versículo 19. Eis que faço uma coisa nova. Eis que faço uma coisa nova. Deus está fazendo uma coisa nova. Deus vai fazer uma coisa nova. Se você crê, levante a mão assim comigo. Deus vai fazer uma coisa nova em 2025. Não será como 2024. O 2025 será melhor do que o teu ano passado. Se você crê, diga glória a Deus. Aleluia. Finalizando,
A terceira meta, versículo 14. Prossigo para o alvo. Vamos ler o final do 13. E avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Essa palavra alvo aqui significa olhar fixamente para. Aí eu lembro de Hebreus capítulo 12. Olhando para Jesus, autor e consumador da nossa. Então a nossa vida precisa ser pautada por alvos, por metas. Sem eles não há motivação alguma para ser vencedor. Por exemplo, o prefeito tomou posse. Com certeza ele tem muitas metas, muitos alvos. Se ele não tivesse algum tipo de alvo ou algum tipo de meta, com certeza ele não vai ter nenhuma motivação para trabalhar. Aí que está o problema na vida de muitos cristãos. É porque às vezes nós não temos um propósito. Às vezes nós não estabelecemos uma meta. Às vezes não estabelecemos um alvo. Aí quando você não tem nenhum alvo para ser alcançado, o que acontece? Estagnação, marasmo espiritual, conformismo, comodismo, zona de conforto. Então precisamos entender, irmãos, que precisamos ter alvos para ser estabelecidos e através dos quais eu preciso trabalhar. E quando Paulo fala prossigamos, a palavra prosseguir aqui significa correr rapidamente para alcançar o objetivo, perseverar, buscar ansiosamente e esforçar-se arduamente. Vida cristã não é fácil, mas nós vamos conseguir. Vida cristã não é fácil. Seus projetos poderão ser bem-sucedidos, mas você vai ter muitas provas no caminho. Ninguém está aqui numa redoma de vidro. Ninguém está aqui escondidos das lutas, dos intempéries da vida. Pelo contrário, todos nós passaremos. A rota da terra prometida foi o deserto. A rota da terra prometida foi as muralhas de Jericó. A rota da terra prometida foi o Rio Jordão. Então, se você quer chegar na terra da promessa, você precisa passar por esses obstáculos. Então, nesses momentos, estamos avançando com todo o ânimo para alcançar algo e deparamos com uma barreira, às vezes uma decepção, às vezes uma frustração. Talvez isso tenha acontecido com Paulo, mas ele diz: prossigo para o alvo. Prossigo para o alvo. Eu não vou parar. Eu não vou desistir. Daniel capítulo 12, versículo 13. Tu, porém, vai até o fim. Israel no deserto ficou rodeando 40 anos em círculos, confuso quanto aos seus objetivos. Ora queriam voltar para o Egito, ora queriam chegar na terra prometida. Aí um dia o Senhor disse para eles: chega de rodear, chegou a hora de entrar na terra da promessa. Essa é a palavra de Deus nessa noite para nós. Chega de andar sem direcionamento, sem um norte para a tua vida. Chegou a hora de alcançar os seus objetivos. Chegou a hora de você planejar as suas metas. Chegou a hora de você ter propósitos com Deus. E eu tenho a certeza que algo sobrenatural vai acontecer na sua vida. Se você crê, levante-se por gentileza e nós vamos fazer uma oração nessa noite. Aleluia. Primeira meta: fazer alguma coisa. Segunda meta: esquecer-me das coisas que para trás ficam. Terceira meta: prosseguir para o alvo. Eu preciso ter um alvo. E a pergunta essa noite é: eu quero saber se no nosso meio
Tem amigos que não são evangélicos, que não são crentes, que não são cristãos. E você está aqui nessa noite, a convite de alguém. Temos alguém, algum amigo que não é crente? Coloque assim, levante a sua mão para me conhecer você. Temos alguém que não é crente? Parece que ninguém. Glória a Deus. Mas eu quero orar por vocês. Alguém para reconciliar com o Senhor? Alguém para reconciliar? De repente alguém precisa reconciliar, voltar para Jesus. Temos alguém em nosso meio? Se não tem, eu quero orar por você então. Aonde você está? Você vai fazer um propósito com Deus para 2025. Você vai traçar um objetivo com Deus, metas para 2025. Quem sabe até agora você não traçou nada. Você estava sem uma direção. Você estava sem um norte para a tua vida. Mas o Espírito Santo de Deus vai te ajudar. Ele vai te direcionar a sua vida. E 2025 você vai trabalhar em cima de metas, em cima de objetivos, em cima de alvos. Curve a sua cabeça e vai falando com Deus acerca desse novo propósito que você faz com Ele nessa noite. Vai, fala com Ele, diga a Deus, eu preciso melhorar nisso, eu preciso mudar naquilo, eu preciso avançar naquilo outro. Vai falando com Deus nessa noite. Ó Pai, aqui estamos nós nessa noite, Senhor, diante da Tua igreja, uma igreja vencedora, um povo, Senhor, que está vencendo, mesmo diante das grandes adversidades. Pai, eu oro nessa noite para que o Senhor coloque no coração do Teu Filho novos objetivos, novos propósitos para 2025, lembrando que a obra de Deus, ela tem prioridade. Vai falando com Deus nessa noite, ó Pai, através do Teu Espírito Santo, Senhor, vai dando direcionamento para Teu Filho, vai norteando a Tua filha, vai abençoando, Senhor, esta igreja, ó Pai, aqueles que estão me vendo nessa noite, através da internet, abençoa eles também, meu Pai, aquele que de repente está aceitando a Jesus, lá do outro lado, que o Senhor possa escrever o nome deles no livro da vida, repreender, Senhor, toda obra contrária, todo poder contrário, e em nome de Jesus, Senhor, transformá-los em vasos de honra na Tua casa. Ó Deus, nessa noite, somos gratos, meu Pai, por tudo que o Senhor tem feito e vai continuar fazendo pela Tua igreja e através da Tua igreja. Assim, Senhor, eu agradeço em nome de Jesus Cristo. Amém. Deus abençoe, pastor Silas.